Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Quando a gente fala de relacionamento, tem muita gente que pensa a respeito de relacionamento, que tem ideias a respeito de relacionamento, que trava ela, que impede ela de se relacionar. Tá. Então, por exemplo, o cara acha que ele vai casar, que ele vai perder a liberdade dele. Ele pensa que ele vai casar e que vai esfriar, que ele nunca mais vai ter sexo. São coisas que todo mundo pensa. Por quê? Porque você escuta falar. Ele pensa que casar hoje em dia não vale mais a pena. Ele pode ter tido um exemplo ruim dentro de casa, Sim. ou um trauma, alguma coisa assim, né? Que pode ter... Normalmente, as crenças, elas vêm, primeiro, da sua família, quem te criou, escola, religião, cultura. Nessa ordem. Nessa ordem de importância mesmo. Nessa ordem do tanto que entra a crença na tua cabeça. E isso pode vir também por uma experiência emocional muito forte, um trauma, um acidente, uma coisa que envolveu emoções muito fortes, ou até a repetição. Ou seja, de tanto eu ouvir aquilo, de tanto que eu escutei todo mundo falando que é assim, eu começo a acreditar que é dessa forma. Gente, é danado, assim. Eu chego em rodinhas, às vezes, quando eu vou nos eventos, sei lá, de marketing digital, no meio de mulheres, né? E tá a mulherada, às vezes, falando mal de homem. Tá a mulherada falando mal do relacionamento dela. Ah, porque meu namorado não sei o que lá. E eu fico só olhando assim, ai, gente, eu não tenho do que reclamar. Não tenho. Lamento pra vocês. Não tenho. Mas as pessoas acham que é normal. Você sempre tá numa relação que é normal tá ruim. Que é normal não estar bom. Hoje um cara me mandou, eu respondendo umas caixinhas, ele falou assim... Estamos casados há 3 anos, temos filhos, ela faz tudo por mim, já abdicou de várias coisas pra nossa relação dar certo. Ela me ama? Ela pode me trair? Eu falei, você tá precisando ir de uma igreja, meu filho, tirar esse cão que tá perturbando a tua cabeça. Cara, sem noção Entendeu? total, Porque assim. aí eu falei, se acostume com as coisas serem boas. Mas de tanto ouvir que relacionamento é ruim, que vai te trair. E os caras veem na televisão, veem nas redes sociais do famoso que a mulher traiu, que o cara traiu. Mas não é assim com todo mundo, não, gente. É porque a mídia tem esse viés da negatividade muito forte, né? De, tipo, ressaltar o tempo todo as coisas... Alguns conteúdos também sobre relacionamentos que botam muito medo nos caras, que só mostram desgraça acontecendo dentro de relacionamento. Diga-se Red Pill. Red Pill, né? O pessoal extremista que fica só fazendo react, né? Pega vídeo de TikTok, daquela lazarenta que só vive dentro dos funk por aí, virando cachaça, como se aquilo ali fosse um modelo de homem, de mulher pro mundo inteiro. Aí o cara só coloca aquilo, só posta aquilo, só essas meninas, só as piriguete, louca da cabeça. Aí o cara começa a consumir esse tipo de conteúdo, ele começa a achar que o mundo é assim. Não é, meu filho, é a tua cabeça, né? A tua visão, é a tua bolha. Por que tu se interessou por esses assuntos e como que tu começou essa jornada de estudar relacionamentos? Podemos definir como isso, basicamente, sim. né? Bom, eu já trabalhava com comportamento animal, né? Eu trabalhava na Amazônia, conheci a Amazônia inteira. Eu só não trabalhei em Roraima, mas o resto da Amazônia inteira. Com o que especificamente, assim? Eu era consultora ambiental e eu trabalhava em processo de avaliação de impacto ambiental e licenciamento ambiental. Então eu trabalhava com o comportamento e a dinâmica animal naquela área que iria ser afetada para a gente entender qual era o tamanho do impacto do empreendimento sobre a fauna. Pô, muito massa, né? Muito, muito foda. Então, assim, eu já trabalhava com comportamento animal. E tem várias coisas que a gente modela pro comportamento humano, né? Vários princípios, enfim. Mas, quando eu comecei a passar por processos pessoais de mudança, quando eu comecei a querer fazer mais dinheiro... Porque, tipo assim, eu costumo falar que todos os meus sonhos eu realizei. Todos os meus objetivos, tudo que eu consigo, eu tenho. Tudo que eu quero, eu consigo. Perdão, inverti a frase. Gente, eu sou danada pra fazer isso. Às vezes eu falo a frase de trás pra frente. É uma doideira. Eu acho que é pensando rápido demais. Pode ser. Tudo que eu quero, eu consigo. Eu fui pra Amazônia, trabalhava com bicho. E eu sempre tive uma visão... A biologia me trouxe isso demais. Eu sempre tive muita visão sistêmica sobre as coisas. É como assim... A gente tem um muro aqui fora. Aí chega eu e você, a gente vai olhar pra esse muro. Aí se virar pra você, não biólogo, tá, gente? Isso é um exemplo bem cru aqui. Chega pra você, não biólogo, e pergunta. Fermento, o que você vê nesse muro? Você vai falar assim, eu vejo um muro e ele tá cheio de trepadeira. Sabe aquelas plantas de trepadeira? Tá cheio de trepadeira. De erva. Tá cheio de trepadeira ali.
Mas o quê? E é um muro de uma casa. Ponto. Agora, se chega pra mim, bióloga, fala assim, o que você vê ali? Eu vejo uma barreira geográfica, um muro como uma barreira geográfica de alguns animais que poderiam atravessar, mas não conseguem porque esse muro tá aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem todo um ecossistema aqui de briófita, pteridófita, de planta fulana tal, ciclana, que serve como uma passagem para algumas espécies que conseguem escalar e outras até vivem aqui. Também tem uma flora surgindo aqui e tal. Então, o que eu quero dizer? Que você vê o sistema e como que um se interliga com o outro. Essa visão sistêmica que eu trouxe da biologia me ajudou muito a eu começar a entender mais da dinâmica nos relacionamentos. Porque aí, irado, velho. porque aí não liga, eu não olho mais só a biologia. É como se você olhasse o pensamento e a influência dele na sua biologia. Aonde que isso vai interferir? Se a gente falar da psicologia, PNL, que é uma área que eu gosto muito também, tem formação. Então, aí você olha para o comportamento, para a dinâmica social. Por exemplo, lá, na época que eu trabalhava na Amazônia, eu trabalhava muito com ecologia mesmo. E ecologia é isso. É como que o meio influencia na dinâmica comportamental da fauna. Né? No meu caso lá era da fauna, tá, gente? Então, como que rola essa dança aqui? O que uma coisa faz com a outra? Essa visão sistêmica eu acho que me ajudou muito. Eu vejo que me ajudou muito a quando eu falo de relacionamento. Porque aí eu comecei, olha só, a louca, que era só da biologia, que só falava de hormônio, interação biográfica, evolução. Comecei para a área do pensamento, que era coisa assim, que biólogo não acessa isso não, gente. Não tem essa, não existe a parte subjetiva na biologia. Comecei a ir para a área mais mental, aí PNL, arquétipo e psicologia. Eu não sou psicóloga, mas eu vou muito mais para a área da PNL, aí fiz a especialização em crença. Então você começa a conseguir linkar. Essa que foi a coisa. Tá. Quando eu desenvolvi isso, eu comecei a ter outros questionamentos especificamente sobre relacionamento em mim. E aí isso tudo foi para responder o porquê que eu comecei, como que eu comecei a falar sobre relacionamento, né? Era biólogo, trouxe essa visão sistêmica. Com essa visão sistêmica, eu comecei a me questionar o seguinte. Tá, era uma mulher bonita, né? Que isso? Verdade. Uma mulher bonita, tinha boas oportunidades com os homens, com bons homens, que tem tudo aquilo que uma mulher, que dizem que um homem tem que ter para que uma mulher goste dele: dinheiro, carro, shape, status. Mas eu nunca queria ficar com esses caras. Aí eu comecei a falar assim, mas peraí, eu também tenho essas características, eles também, mas eu não quero. O que tá acontecendo? Opa, não é tão necessariamente no plano material, biológico, mas não. Porque se fosse biologicamente falando, já tava tudo certo, né? Vamos ter filho, aquelas coisas, 30. Aí eu comecei para a linha do pensamento. Falei, então deixa eu questionar aqui como que isso acontece. Então, eu comecei a ver que, de todos os homens que eu tinha me relacionado, eu nunca me sentia segura. Na real, eu não me sentia segura, porque eu tinha uma crença de que homem não presta. Por causa do teu pai, blá, 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 blá. Exato, por causa de experiência paterna, aí a sociedade, né, o meio que você tá inserido confirmando, e aí você escuta das amigas, você escuta da mãe, da irmã, homem não presta, não confia, esse tipo de coisa. Então, ali, foi quando eu entendi o que era crença limitante. Foi justamente nessa época. Quando eu comecei a ir com a curiosidade que sempre tive, eu comecei a ir para a área dos pensamentos. Aí eu comecei a fazer as minhas especializações já mais pro lado mental da coisa, psicológico. E aí pronto, uni tudo. Vamos falar de relacionamento, vocês vão precisar saber que tem um negócio ali que não adianta você ter qualquer coisa, meu filho. Você pode ter o carro, você pode ter o shape, você pode ter o status, você pode ter a mansão. No máximo que você vai conseguir é umas caranga aí, interesseira. Mas enquanto você não entende a importância do como que você faz uma mulher se sentir ao seu lado... É por isso que tem o cara que é muito rico e ele reclama, mas eu só pego mina interesseira. Por quê? Ele só tem isso pra oferecer? Muitas vezes, né? Não, quando o cara tem muito medo de mulher interesseira, eu falo assim, no fundo você não sabe. No fundo, você não sabe o quanto você pode ser importante na vida de uma mulher. Você acha que as mulheres só ficam com você pelo que você tem, porque no fundo você não se sente bom em mais nada. E pode ser que ele não seja? Nem às vezes até é, mas ele não se sente. Por quê? Porque às vezes é uma hipervalorização do bem material, do dinheiro. Às vezes foi a maior conquista do cara, sabe, na vida. Eu entendo isso também. Às vezes o cara só dá merda, não tinha nada e, poxa, conquistou, batalhou. Então às vezes o cara tem muito orgulho disso, acaba que ele usa isso como instrumento
pra se valorizar, pra se exaltar. Mas aí como é que, assim, tipo, tu entra no Instagram do cara que reclama disso. Daí tu entra, tá o cara sentado numa Porsche, o cara numa viagem tal, na viagem não sei o quê. A mulher que entra ali... Mas você sabe que os que mais têm dinheiro normalmente não tem essa preocupação. tem o cara... mas se ele tem É o outros que valores. saiu assim, do zero e deu uma melhorada, geralmente, tá? Aí o cara tá lá ostentando o que nem pode, geralmente é isso. E tá, o cara que tem medo de mulher interesseira, ele geralmente tá lá ostentando o que ele nem poderia. É o relógio que às vezes pagou parcelado em não sei quantas vezes, é o carro que tá pagando igual um condenado, sabe? Você vê que ali é o famoso classe média meio mais alto. Mas a mulher, tu diria que ela é, de certa forma, interesseira? Ou Não. isso é uma crença também? Eu acho que todo ser humano, ele chega num momento da vida dele, uma fase em que ele é interesseiro. Todo mundo. Mas porque quando a gente pensa do ponto de vista biológico, a mulher, ela tem que buscar a segurança, né? No Sim. homem, ela vai buscar a segurança. E hoje em dia, eu acredito que a segurança esteja muito atrelada a esse fator ter dinheiro. Porque dinheiro te proporciona Claro. segurança. Sim, total. Então, de certa forma, a mulher vai buscar isso também, ou não? Sim, Como- também. Mas eu vou trazer uma reflexão aqui pra você, ó. Você concorda comigo? É claro, não tô falando de pessoas na linha da pobreza, tá, gente? Tá. Não. Vamos colocar as mulheres empoderadas de hoje, as independentonas. As independentonas, que eu nem sei se eu tô falando certo, elas têm o dinheiro delas. Não são mulheres que não têm nada. Elas têm. Então, quando a mulher ela tem muito esse orgulho, quando é a mulher mais orgulhosa, ela não faz questão de ficar com o cara pensando na segurança financeira dela. Por quê? Porque é como se fosse quase uma ofensa pra ela. Por isso que eu falo que hoje o maior ativo dos homens é a segurança emocional. Porque essa mulher, ela não vai selecionar esse cara no início, uma mulher mais madura, que tem as coisas dela, sabe? Que não tá ali mais perdendo tempo com qualquer coisa. Essa mulher, ela não vai te selecionar pela segurança financeira. É pela segurança emocional. Por quê? Porque segurança financeira, às vezes, ela já tem essa sensação de segurança financeira nela. Essa que eu chamo de desejo oculto. Esse desejo, essa necessidade oculta da mulher, que ela nem sempre vai saber falar, já está saciado. Ela não sente isso como uma necessidade. Por isso que ela acaba ficando com um cara que ela se sente segura emocionalmente. Então isso possibilita, vamos dizer, no mundo moderno, uma mulher ganhar mais que um cara e mesmo assim Com se certeza. sentir segura. É uma dinâmica. Com certeza. Gente, eu quando falo sobre isso nos meus stories, chove. Chove relato. Não, relato. chove relato, Hater comentários também. de vários caras que falam que minha mulher ganha mais do que eu. E tamo bem. E tamo de boa. Ela é assim, e ela não faz questão nenhuma de exercer o poder sobre isso também não, porque pra ela já é normal, eu já tenho isso aqui, tá tranquilo. Sacou? E aí, mais, Mário, será que essa mulher não pode trocar esse cara por um que tem mais grana? Se dá segurança emocional pra ela e não é um frouxo, é claro, o cara tem que ser esperto. Ele tem que ser aquele cara mais broncudo, que eu costumo falar. Pensa naquele cara, às vezes, que é mais baixinho, mas é broncudo? Pois é, essa bronca que tu tem que ter, dependendo da sua altura. Se o cara, ele é seguro, assim, de si, mais broncudo, e dá a segurança emocional pra mulher, ela não vai fazer questão do dinheiro. Vejo vários. Tem até alguns perfis aí de produtores de conteúdo que a dinâmica é assim. Eu conheço e é muito massa. Não tem problema nenhum. O que não pode é o cara ser um acomodado interesseiro. Aí é outra história, porque a mulher também não é burra, né? You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled.